Abra o seu coração. A partir deste momento, você ouvirá uma palavra que o motivará a perseverar, a buscar ao Senhor e a crer que existe uma esperança para a sua vida. Eu quero pregar hoje uma mensagem que fala muito aos nossos corações, e eu vou pedir que os irmãos abram suas Bíblias no livro escrito pelo médico amado, o livro escrito pelo médico amado, Lucas, e ele foi usado por Deus para escrever o livro de Atos, e vocês acharam que já era o Evangelho de Lucas, né? Não, eu quero que vocês leiam, vão ler comigo o segundo livro que esse médico amado escreveu. Portanto, abra sua Bíblia no livro de Atos, no seu capítulo 27. E eu quero falar com os irmãos esta noite uma mensagem de impacto espiritual muito forte, um caráter de edificação muito poderoso, que nos ensina, irmãos, e que nos leva ao posicionamento correto para vencermos as tempestades da vida. Quantos aqui já não enfrentaram uma tempestade? Tudo deu errado, as coisas saíram do controle, as situações começaram a dar errado. Tempestades. E nós leremos alguns versículos, a leitura, confesso, é até um pouco vasta, longa. Então, se é longa, eu preciso da atenção de todos. Aí eu peço que você não converse. É até um detalhe, às vezes nós percebemos algumas pessoas que vêm para a igreja e ficam lá fora conversando, ou dentro da igreja e ficam conversando, que eu não sei qual dos dois é pior. E eu fico pensando assim, João Paulo, perdeu tanto tempo, né? Poxa, a gente está aqui, o tempo, olha só o tempo, como é que passa. Já 8h30, só o testemunho da Vânia tomou 20 minutos. Então, assim, o tempo passa tão rápido e a gente nem vê. Então, se a gente não ficar ligado na palavra, falando em palavra, vamos ler logo, né? Atos capítulo 27. Muita atenção em cada versículo. Se eu fosse pregar um sermão expositivo sobre este texto, ou seja, versículo por versículo, arrazoando com os irmãos acerca de cada um deles, nós teríamos mensagem aí para pregar até o Réveillon, dia 31. Mas eu vou me ater a pontos. Então você tem que prestar atenção. Leia comigo, caminhe com seus olhos nessa leitura. Que Deus nos abençoe na sua palavra, amém? Verso 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser muito trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Verso 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Versículo chave esse. Não sendo o porto próprio para invernar, a multidão, era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e ali passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão,
e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos à deriva. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para amarrar o navio, e temendo que dessem nasciste, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, começaram a aliviar o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem-me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Verso 22. Mas agora, já vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Verso chave. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Eu quero ler mais uma vez, esse versículo é emocionante. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, digam todos comigo, eu sou de Deus. O anjo de Deus a quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. É preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos estes que estão contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Até aí, que leitura maravilhosa. Coloque a sua Bíblia de forma confortável no seu colo e vamos aplaudir ao Senhor por esta palavra, amém? Olhe para mim aqui, contexto rápido, até para você agregar um pouquinho mais de conhecimento. Este episódio se concretiza, acontece no momento em que Paulo apela para ser julgado por César, sendo ele cidadão romano, tendo dupla nacionalidade. Apelando para César, está sendo agora conduzido a Roma. Pede que não entrem em tal navegação, porque sabia, discernindo espiritualmente, que não era uma boa escolha. E eu quero me ater com os irmãos ao fato de que todos nós estamos sujeitos a passarmos por tempestades na nossa vida. Alguns crentes que abrem a boca para murmurar contra Deus, até se rebelam de forma grave, porque estão passando por um momento de adversidade. Essa adversidade pode ser de qualquer natureza. E nesse momento, então, questionam a sua espiritualidade, achando que estão em pecado, ou até mesmo reprovados por Deus, aí cessam de orar. Não tem mais forças para orar, achando que aquela tempestade, aquele momento, olha aqui para o seu amigo pastor, estão achando que aquele momento é Deus que está mandando, porque eles estão longe de Deus. Tempestade, gente, acontece com qualquer pessoa. Eu poderia listar 4 tipos de tempestade, ou 4 tipos de causas de tempestades. Eu disse que todos nós estamos sujeitos. E existe uma tempestade, por exemplo, que é aquela que nós causamos. Existem tempestades que somos nós quem provocamos. Quando nós provocamos uma tempestade, irmãos? Quando falamos o que queremos, na hora que queremos, sem medir consequências. E as palavras que nós lançamos, elas voltam para nós, sem dúvida alguma.
Uma corda tem duas pontas, mais cedo ou mais tarde, elas vão se encontrar. Então existe a tempestade que nós causamos. Por exemplo, Sansão. Sansão era um cara escolhido por Deus, nazireu, consagrado desde o ventre de sua mãe. Mas um dia ficou chateado porque uma oração dele não foi respondida. Foi literalmente isso. Algo saiu diferente do que ele havia planejado. Ele ficou todo dodói, procurou uma prostituta. Todo mundo conhece a história. Então, Hollywood e tantos outros mecanismos, teatro, etc., já contou a história de Sansão e Dalila. Sansão, Olaídes, ele teve uma oração não respondida. Ele achou que deveria ser como ele pensava, não foi e se rebelou. Quer saber? Não quero saber de mais nada. Para envergonhar seus pais, foi lá e buscou uma mulher prostituta. E a Bíblia nos ensina as consequências deste ato. Foi salvo no final, mas com perda significativa na sua vida. Então essa é uma tempestade que se causa, quando nós causamos. Existem tempestades que outras pessoas causam e a gente acaba entrando na história. Por exemplo, Josué e Calebe. Josué e Calebe, diz a Bíblia, irmãos, olhe para mim aqui. Passaram 40 anos no deserto. 40 anos para esperar entrar na terra prometida. Do Egito a Israel, na época, eram 17 dias. E eles caminharam a esmo há 40 anos. Não era eles não eram a causa. Eles não causaram aquele problema, mas acabaram submetidos àquilo, porque estavam num contexto. Daí a necessidade de agirmos com responsabilidade. Porque quando causamos algo, ou quando provocamos uma situação, não apenas nós, mas aqueles que estão ao nosso redor acabam pagando o pato, acabam sofrendo consequências. É bem verdade que no exemplo que eu lhes passei, Josué e Calebe foram amplamente guardados e honrados por Deus. Era uma tempestade que eles não haviam causado. Existem tempestades que o diabo causa. O diabo se levanta em momentos da nossa história, querendo nos afastar do plano de Deus, para nos fazer murmurar contra Deus. Exemplo clássico, Jó. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante dele, veio também Satanás, e o Senhor lhe disse: viste tu, meu servo Jó, homem reto, justo, íntegro, e que se desvia do mal? E o Satanás diz assim: olho por olho, tudo que o homem tem dará. Toca nele. Não é verdade que agora os tem cercado debalde? E Satanás então cria situações para afastar Jó do seu Deus. Mas o homem, dos exemplos mais clássicos de tempestades na Bíblia, o homem provado, que vai responder muito ao questionamento de muitos aqui, de todos nós, senão, por que o justo sofre? Por que o homem de Deus, a mulher de Deus sofrem? Jó, amplamente provado e poderosamente aprovado e renovado por Deus. E existe também aquela tempestade que Deus permite, para saber o que está no nosso coração, para ver se nós andaremos ou não na presença dEle, independente do ter. Ele quer saber se nós seremos. Deuteronômio capítulo 8 diz assim, que Deus permitiu que o povo passasse pelo deserto, para saber o que estava dentro do coração deles. Eu vou permitir vocês passarem pelo deserto, para saber o que está no coração de vocês, para saber se vocês andarão ou não, Deuteronômio 8, para saber se vocês andarão ou não na minha presença, porque eu quero provar vocês e ensiná-los. Aí vem aquela referência, Jesus disse lá em Mateus 4, está escrito onde? Deuteronômio 8, e eu vou provar vocês nesse deserto, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu quero falar para os irmãos, olhe para mim aqui, queridos, 4 tipos de tempestades, mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 8, verso 37, quando a palavra de Deus vai nos garantir uma promessa, que independente qual seja a origem ou a tempestade que estamos passando, segundo a palavra de Deus em Romanos 8, 37, nós somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou